Você já conhece o projeto Pintando Alegria? Estamos aqui com dois convidados incríveis que fazem a diferença através da arte e da compaixão. Então, temos o prazer de receber o Wanderson, ele que é fundador do projeto, e o Matheus, que dá vida ao personagem Power Rangers. Sejam muito bem-vindos. Para nós aqui da equipe do Lance é um prazer recebê-los. Então, para dar início, é importante falar, né, que você, Wanderson, é professor, né, já está há algum tempo, dentro desse projeto, e esse projeto ele surgiu, dentro da escola, né, você como professor, vendo ali o dia a dia das crianças. Conta pra gente um pouquinho como surgiu a ideia desse projeto. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje o Wanderson não veio, né? Eu sou o Hatch. O Wanderson tá atrás da máscara, né? Tá bom, o projeto nasceu há 5 anos atrás e o professor Wanderson, ele sempre via que tinha alguns alunos apáticos, não se comportavam direito, não se comunicavam. E aí muitos deles, mesmo que estivesse fazendo frio ou calor, eles estavam de blusas de frio, eles estavam de capuz e não conversavam muito. Aí um dia o professor perguntou para eles o que era aquilo, mas nunca eles falavam. E aí um dia o professor pediu o caderno para dar o visto, né? E aí quando uma dessas meninas que fazia parte desse grupo estendeu as mãos, ele viu que tinha várias marcas de corte. E aí ele pensou: "Isso é depressão, isso é sério, né?". E aí ele tentou de várias formas tentar ajudar, e não conseguiu, porque ele percebeu que falar sobre depressão, ansiedade, é um tabu hoje, né. As pessoas não querem falar sobre, as pessoas acham que esse problema não deve ser discutido, não deve ser falado, e aí a gente só lembra disso, a maioria das pessoas, lá em setembro, né. E aí o professor tentou de qualquer forma tentar ajudá-los e não conseguia. E aí foi que um dia ele estava na casa dele, vendo uns desenhos com a filha, e aí ele se deparou com o clown. Quem é o clown? O clown é um palhaço diferente do palhaço do circo e um palhaço diferente do palhaço de festas de animações. O clown fala sobre os sentimentos, sobre o amor, sobre a empatia, sobre o afeto. E aí ele pensou: "Por que não falar sobre depressão, ansiedade, crise do pânico utilizando o universo do palhaço?". Uhum. E aí foi quando ele começou a pensar em mim. E ele começou a escrever, um cara lindo, charmoso, não era tudo isso, não. Mas ele começou a escrever a história de um palhaço que passava pelas mesmas questões que os alunos dele passavam, quase entreguei ele agora, que os alunos dele passavam, né, passavam, que era separação dos pais, o bullying, o ciclo social, o que eu vou ser quando eu crescer, qual profissão eu vou tomar. Então todas aquelas coisas levavam esses alunos a estarem naquele estado de extrema tristeza. Uhum. Foi aí que surge o projeto Pintando Alegria. E juntos, vocês visitam, escolas, ONGs. Conta um pouquinho pra gente como é realizado, essas atividades. Bom, hoje, o Pintando Alegria tem ido, né, a creches, ONGs, eu me esqueci a palavra, em praças, em vários lugares. Por quê? Porque a gente entende que não é só essas questões, como eu citei, depressão, Uhum. ansiedade. Às vezes a pessoa precisa também de um sorriso, e aí o palhaço vai lá e através dos sentimentos, do afeto, do olhar para si. Por quê? Eu gosto de pensar na seguinte questão: "Hã, por que a gente ri do palhaço quando ele cai?", né. Por quê? Porque esses somos nós. Às vezes a gente cai, a gente tem vergonha de cair, de levantar. E o palhaço não, ele levanta, ele tenta, e aí quando a gente leva isso, a as pessoas se enxergam. E como que funciona? Geralmente as pessoas entram em contato, né, hoje como nós somos uma associação sem fins lucrativos, nós não temos nenhum valor que a gente cobra, Uhum. então a gente pede somente, quando é muito longe, uma ajuda de custo para deslocamento, né, mas o nosso prazer, a nossa recompensa é ver sorrisos. Legal. Então, o projeto Pintando Alegria é um projeto que aborda, assuntos importantes, né, como a depressão, ansiedade, crise do pânico, e vocês realizam esses trabalhos com todas as faixas etárias, né? Sim, com todas as faixas etárias. No início, nós começamos somente com alunos do Fundamental 2, que é de sexto ao nono ano.
que era onde eu dava o professor dava aula, né. E aí, um dia ele foi pegar uma aula numa outra escola, que era pertinho da casa dele, e chegando lá ele só viu o nome da escola, e ele pegou, que ele ia de bicicleta, ia ser facinho. Quando ele chegou lá, ele se assustou, porque eram muitas crianças, pequenininhas. Ele falou: "Meu, e agora, o que que eu vou fazer? Eu nunca dei aula para esses pequenininhos". E aí ele pegou aula de ensino religioso. E o ensino religioso, ele fala sobre emoções, ele fala sobre a família, ele fala sobre amizade, o bullying, e o professor já fazia isso, né, então foi Sim. bem mais fácil. Ele começou a trabalhar isso com as crianças. E de repente uma criança estava chorando, ele falou: "Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Será que o professor estava cantando e ela estava chorando, né". E o professor pensou bem assim: "Meu Deus, ele deve cantar muito ruim, eu canto muito ruim". E ele perguntou: "O que que foi, menino, tá chorando?". Ele f Porque a música falava sobre família. A música era bem assim, ó: "Uma família, não importa a quantidade, não importa, o que importa é ter amor. Pode ser só o papai, só a mamãe". E aí o professor perguntou: "Por que que tá chorando, menino?". Aí falou: "Eu tô com saudade da minha mãe que foi embora". Aí a outra: "Ah, eu também tô com saudade do". E aí o professor percebeu um tamanho da ferida emocional que estava nascendo naquela criança. E aí, a partir disso, ele começou a desenvolver o projeto, a peça teatral Quem Vê Cara Não Vê Depressão, para todos os públicos, tanto dos pequenos, quanto dos adolescentes, depois dos adultos e até chegar nos idosos. Então a gente tem atingido todas essas faixas etárias aí. É divertido. Todos os idosos, às vezes, a gente tem um mas é normal, Sim. normal. E Matheus, ou Power Ranger, né? E Como que você, iniciou nesse projeto? antes eu vou revelar a minha Antes idade ele secreta, depois isso não vai pro ar, né? Não achei posso que ele falar ia pra gente falar não que vai antes pro ar. ele ia soltar um pum. Pronto, ó, revelei a identidade do Power Ranger. Prometeram que isso não ia pro ar depois, né? Pois então, eu sou o Matheus, por trás do Power Ranger. E por trás desse capacete, a gente tem até uma sacada bem legal no final da peça, né? Tem o Matheus, um cara que se escondeu por muito tempo atrás de um capacete. Um cara que teve depressão, e depressão profunda mesmo, né? Eu tive até 2 tentativas de suicídio durante essa história, né, da minha história, né? Sim. E um belo dia, eu em casa, triste, né, nas minhas depressões, tudo, a minha irmã chega e fala assim: "Ó, Matheus, vai ter uma peça na escola do teu sobrinho, tal, vamos lá, tal". "Ah, cara, não quero, não quero". Daí eu resolvi ir, por livre e espontânea pressão. Mas eu fui. E não me arrependi. Quando eu cheguei lá pra assistir a peça, tava lá um palhaço assim, né? Falei: "Vixe, palhaço, né? Aquele palhaço, aquele cara, né? Aquele cara chato lá, meu Deus". Aí o palhaço lá contando, de repente eu fui, puxa, fui me interessando pela peça, fui me identificando com o palhaço. E no meio da peça lá o palhaço falava coisas que eu me identificava, falei: "Meu Deus, cara, eu sou um palhaço. Olha só, tô passando pelas mesmas coisas que ele está passando". E então eu comecei, depois no final da peça, eu resolvi conversar com ele, né? Depois ele foi lá, conversou comigo, e tal. E ele falou: "Cara, vamos fazer uma coisa, eu vou pegar teu contato e a gente vai estar junto, eu vou conversar contigo, quero saber por que tu tá passando por esses problemas, né?". E assim foi, não foi um processo fácil, foi um processo bem difícil, né? Mas uma coisa muito legal da nossa associação hoje, que a gente também faz essa questão de conversa ativa, assim, né? Porque uma coisa que o Anderson fez, o Anderson, né, não, o Red, É, ele tá lá atrás. fez, o Anderson fez comigo, assim, que foi muito impactante, é a questão que foi a primeira vez que alguém só me ouviu, né? Ele não que alguém já não tinha me ouvido, eu tinha procurado psicólogos, tudo, né? Mas dessa vez era uma essência verdadeira, ele só queria passar o tempo para me ouvir, né? Então eu fui soltando coisas que eu nem imaginava que eu tinha, Uhum. né? Daí no final ele falou, pensei que ele ia dar uma mágica, fórmula mágica, falou: "Cara, vamos estar junto, vamos caminhar junto do projeto". E nesse processo fui caminhando, fui sendo direcionado, né? Tanto que hoje, por inspiração dele, eu sou professor também, né? Sou professor da rede pública ali de Itajaí, né? E é muito bacana. Eu não me vejo mais longe dessa profissão também, que eu consigo compartilhar com os jovens, né? Uhum. Conto um pouco da minha história para eles e consigo ser inspiração para eles. Dizer que tem saída, né? Porque é que nem o Augusto Cury fala em seus livros, né, também, que a gente não precisa de um ponto final, precisa de uma vírgula, né? E o Anderson tem distribuído vírgulas. O Anderson com o Red, né? E eu hoje nunca pensei na minha vida que eu sou um Power Ranger, né? Mas o mais engraçado é que a vida dá sinais, né? A vida sempre dá sinais. Nunca esqueço que quando eu era pequeno, meu irmão ganhou um aniversário, né?
ganhou o aniversário dos Power Rangers, né? Falei, pá, que legal, como eu queria esse aniversário. Só que meu irmão tinha ganhado, né? E eu, pá, cara, não cheguei a ganhar, né? Com as condições financeiras, tudo, né? E quem diria hoje eu sou o Power Ranger vermelho, né? Representando aí e tirando o capacete, né? Porque a gente não precisa se esconder atrás de um capacete, de uma máscara, né? É um personagem que é o símbolo da força, né? Que o Power Ranger, o líder vermelho, é o símbolo da força. Ele pode dizer que também passa por fraquezas e dificuldades, né? Um Power Ranger é uma multiverso muito doido, né? A associação, que tem o Power Ranger, tem o Michael Jackson no meio da peça, Sim. assim. É bem interessante, sim, porque os jovens se identificam, é uma linguagem diferente. Sim. Tanto que eu acho que se fosse uma palestra monótona, né? Sobre depressão, talvez eu nem ia. Porque, cara, eu já sei o que é, eles vão ficar incentivando, falando, né? Mas como a gente atrai com a parte lúdica, né? Que é a parte de mostrar que a arte tem esse poder transformador, né? Matheus, tem alguma experiência que te marcou em todo esse. Há quanto tempo você está nesse projeto? Então, eu tô desde o começo de 2019 mesmo, bem no comecinho da peça, né? E tem alguma experiência que te marcou, assim, que você olha, assim, você se lembra e se emociona? Sim, sim. A experiência que mais marcou foi quando a gente foi apresentar a peça em, se não me engano, a cidade de perto de Florianópolis, São João Batista? São João Batista. Isso. Porque a gente foi apresentar e na apresentação a gente tinha colocado, era pro sexto ou nono ano, mas também tinha algumas crianças ali, né? E as crianças foram que mais choraram na peça, né? E elas choravam, choravam, choravam e a gente viu que eu olhei para aquelas crianças chorando e falei, cara, e o futuro, como é que tá, né? Se elas já estão sofrendo por isso, como é que vai ficar a juventude, né? Porque cada vez mais os estudos falam, né, que a depressão, ela não tem só, porque antigamente a depressão se ouvia falar mais em idosos, né, pessoas mais velhas. Ela não tem só afetado mais a meia-idade, né? Já tem afetado crianças. E é isso que mais assusta. Isso me marcou bastante, né? Além, claro, de todo o processo que eu estive envolvido, né? Por trás das cenas ali, de estar participando, de estar vendo as coisas acontecerem, né? Isso é incrível. Eu sou suspeito em falar do projeto, né? Porque eu fui transformado por isso, né? Eu olhei e vi que um palhaço conseguiu me cativar e dizer que é possível continuar, né? Não tem saída, né? Eu, na época que eu tinha depressão, o melhor momento do dia para mim é quando eu ia dormir, porque tinha acabado tudo, tinha acabado o dia, tinha acabado, finalmente, né? Aquela hora das 6 horas, das 7 horas era a hora que, coisa boa. E o pior momento para mim é quando eu acordava, né? E eu sei que tem pessoas assim, e por isso que eu quero tirar o capacete e falar, tem saída, tu consegue. É possível sair disso, né? Se eu, um desacreditado com a vida, né, conseguir, você também consegue. É realmente muito emocionante, né, escutar, isso vindo de vocês, assim, dessa experiência que vocês vivem ali através desse projeto. E Wanderson, tem alguma experiência em específico, assim, de alguma criança, algum relato que veio até você, que te emocionou? Tem sim, tem vários. Mas o que eu gosto sempre de falar é sobre esse panfleto. Esse panfleto, ele surgiu em 2019, na pandemia. Veio a pandemia e aí automaticamente as escolas fecharam. E a gente pensou: "E agora? Quem estava com depressão agora vai ficar pior, que estão trancados, estão com medo da morte, o negócio tá feio aí". E aí pensamos: "E agora, o que que a gente vai fazer?". Aí nós criamos esse panfleto, Não Desista. Hoje tem uma mini história em quadrinhos aqui, que diz assim, ó: "Os dias difíceis não duram para sempre, seu pet adora estar com você, o brilho das estrelas é lindo demais para não ser visto, você não pode perder aquele filme incrível, você precisa ouvir a sua música favorita mais uma vez, e existem tantos lugares que você ainda não conheceu". E aí a pessoa entrava em contato com a gente para tomar um café, conversar, e justamente a experiência marcante que eu tenho é quando a gente foi entregar esse panfleto. Foi no semáforo, lá de Balneário, tomar água porque o Anderson tá querendo aparecer. Oi. Só voltou. E aí foi no sinaleiro lá de Balneário, aí nós entregamos os panfletos. E era tão assustador, assim, para nós, porque as pessoas paravam e desligavam os carros e começavam a chorar dentro dos carros. E aí
Eu lembro que teve uma moça que desligou e começou a chorar e falou bem assim: "Ah, eu tentei suicídio ontem à noite". Eu falei: "Meu Deus, até aqui eu não sei mais o que fazer". E a experiência mais marcante foi quando a gente acabou de entregar esse panfleto, uns 2 meses depois, o Anderson recebeu um WhatsApp. E nesse WhatsApp era uma moça, o nome dela era Mari. E a Mari falou bem assim: "Eh, vocês podem me ajudar?" Aí perguntamos: "Podemos, o que que foi?" Ela falou bem assim: "Olha, eu tô aqui na BR e eu tô pensando em me jogar, tô pensando em cometer uma besteira. E aí eu fui na minha carteira procurar uns documentos e eu achei o panfletinho que vocês deram no farol. Vocês podem me ajudar? Porque eu comecei a me questionar: será que alguém se importa comigo? Será que alguém vai se importar comigo?" E aí a gente falou: "Não, a gente vai te ajudar". Aí pegamos o carro e fomos atrás dela, encontramos ela, e lá nós encontramos a Mari. Quem é a Mari? A Mari era uma menina do Rio Grande do Sul, que ela perdeu a mãe para um câncer. Ela tinha 17 anos quando ela perde a mãe. E aí ela foi morar num abrigo. E aí no abrigo ela tem que sair com 18 anos, ela e a irmã mais nova. Só que antes dela sair, faltando um mês, ela descobre que tem o mesmo câncer da mãe. Então o luto, o abandono do pai, o luto da mãe e a patologia inesperada, jogou ela ainda mais naquele buraco de depressão. E aí ela veio para cá, para casa da irmã, que era o único lugar onde ela podia, a irmã mais velha, né, só que a irmã mais velha era casada, tinha 3 filhos e só o marido trabalhava. Mas ninguém entendia o porquê que a Mari só ficava no quarto chorando, não queria sair. E aí um dia o cunhado chegou para a irmã dela e falou bem assim: "Ou eu ou tua irmã". E a irmã não teve como pensar na Mari, pediu pra Mari ir embora. E aí foi quando a Mari, naquele dia, ia se Não, posso. e aí foi que a Mari naquele dia pensou em dar fim à sua vida. E aí ela nos procurou. E aí nós começamos a trabalhar na Mari, a autoestima, a felicidade, a capacidade de conseguir, realizar os seus sonhos. E hoje já tem 3 anos que a Mari está viva, está trabalhando, está fazendo ainda quimioterapia, mas é isso que nos alegra. Então essa para mim foi a experiência mais importante. Por quê? Porque mesmo o mundo dizendo: "Não dá para sair, não dá para fazer nada", a gente conseguiu fazer alguma coisa. E para uma pessoa foi muito significativo. Perfeito. Então, antes da gente encerrar, eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem está nos assistindo, eh, sobre não só sobre o projeto, mas uma mensagem de carinho mesmo para quem está passando por essa situação, eh, como que as pessoas podem chegar até vocês, né, quem está precisando, como que elas podem ter acesso a vocês. Você começa? Começo então. Então vai. Eu quero dizer, né, que eh, a depressão, assim, eu estudando, comecei a estudar um pouco mais sobre a depressão, né? Comecei a estudar, ler livros para poder também ter esse embasamento científico ali, né? E a depressão, ela é como se fosse aquele quarto escuro, assim, sabe? Aquele quarto da bagunça que a gente tem em casa, né? Aquele quartinho da bagunça que de vez em quando tu tem que ir lá, tu tem que arrumar, deixar arrumadinho, mexer, mas não se apegar a ela. Querendo ou não, não que eu seja curado 100% da depressão, mas eu vivo todos os dias não se acostumando com aquele quartinho da bagunça, não ficando lá, não deixando ela me abraçar. Mas é sair, fechar a porta, né, e dizer: "Não, eu consigo vencer". E não é uma luta fácil, é uma luta diária. São todos os dias, né. E eu estudando depressão ali, a gente, né, com o projeto, né, a gente viu ali a questão do corpo, da mente e do espírito, né. Então é tentar colocar em equilíbrio isso, né, ver: "Poxa, onde é que eu consigo onde que eu preciso melhorar", né. E falar que sempre tem alguém para te ajudar, e você não está sozinho. Isso era uma dificuldade muito grande minha, que eu queria tentar fazer tudo sozinho, né, tanto que o processo do Anderson conversar comigo demorou, ele mandou até uma carta para mim, né, através do meu sobrinho, que ele era professor do meu sobrinho, mandou uma carta para mim, porque eu nunca respondia, eu pensei que eu queria fazer tudo sozinho. Mas não, a gente não consegue fazer nada sozinho, precisamos um dos outros, e o mais importante é falar. Temos que falar, tirar para fora e caminhar junto. Que nem o Anderson, né, o Anderson Red sempre falou: "Vamos junto, cara, né, o importante é tu não ficar sozinho, vamos estar junto". É isso aí, o Anderson não tá aqui, é só o Red. E Red, quem, eh, quiser conversar com vocês,
quiser ter acesso a vocês, como que é possível fazer isso? Olha, hoje o meio mais fácil seria ou o Instagram ou o nosso site. O site é o pintandaalegria.org, tá? Ali tem todos os nossos contatos, WhatsApp, Instagram. Aí chega lá, chama a gente para trocar uma ideia e a gente vê o melhor dia, a melhor hora, né? Porque como o Red fala, né? Se a vida se tornar uma barra, que seja de chocolate, né? Porque momentos difíceis vêm, né? Momentos difíceis e a questão não é eles virem, mas como a gente vai enfrentá-los, né? Então é isso. Então eu quero parabenizar vocês por esse projeto. É realmente um projeto admirável, é um projeto que a gente se emociona, né? Só de escutar, imagina viver isso, né? Então, parabéns pelo projeto, é realmente muito gratificante viver e ver pessoas como vocês realizando esse tipo de trabalho. Obrigado. Obrigado, isso daí. Então, se você quiser continuar muito bem informado, continue nos acompanhando no nosso site www.lanceitapema.com.br ou nas nossas redes sociais Lance Itapema.